Oiê, tudo bem? Boa noite, sejam muito que bem-vindos. Eu sou a Jéssica Pansardes, aqui da Agrodireção. Nós somos uma agência barra escola de marketing totalmente voltada para o agronegócio. E hoje eu vou receber aqui o Diogo Oliveira, lá do DNA do Leite. Bom, dando uma pequena introduzida, o Diogo já chegou por aqui, mas enquanto o Instagram, vai entregando aí a live para as outras pessoas, vou falar aí um pouquinho desse nosso projeto de entrevistas. Para quem está chegando agora, para quem ainda não assistiu as outras entrevistas, a ideia aqui é sempre proporcionar uma conversa entre os empreendedores daquele setor, dentro do setor do agronegócio e daquela área específica, Então, já teve gente aqui que trabalha com bem-estar animal, com cavalo, com pecuária de corte. Hoje a gente vai receber o Diogo, vai falar sobre pecuária de leite, sobre o dia a dia na lida, de fato. E a ideia é sempre que essa conversa entre eu e ele não seja só entre eu e o convidado, que vocês que estão assistindo a live também possam, claro, participar, vir junto com a gente, interagir e, claro, aprender com isso, trocar experiência, Porque a gente sabe que a melhor parte da internet é que a gente consegue ter contato com profissionais que no nosso dia a dia a gente não teria, A internet, ela aproxima muita gente nesse sentido. Então, vocês podem ver no perfil, lá no YouTube, a gente tá sempre jogando as lives pra lá também, porque lá acaba sendo melhor de assistir, porque você pode assistir fazendo outras coisas com o seu celular, Você vai ver que tem várias outras lives com vários outros profissionais. Vale a pena conferir cada uma delas, anotar as coisas que você vai aprender, mandar sugestões de convidados pra cá também. A gente tá sempre aberto, tá bom? Agora eu vou chamar aqui o Diogo, que já tá por aqui. Deixa eu convidá-lo. Ele já vai chegar. A gente vai interagindo. E vocês podem aí mandando pra gente. Oiê! E aí, Jéssica? Muito boa Tudo noite, bem? tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E você? Deus. Boa noite, pessoal do Agrodireção. Boa noite, pessoal do DNA do Leite, que está chegando aí também. O pessoal devagarzinho vai chegando para a gente fazer esse bate-papo, Jéssica? Eu estava aqui acompanhando você, E como você disse, é importante a gente fazer essa troca de ideias, E eu e você estamos aqui aparecendo, mas no final do dia a gente está aqui para trazer conteúdo e conhecimento para quem está participando com a gente. Então fique à vontade aí para participar, porque esse é o objetivo, Esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho, Então se a gente está aqui é para contribuir, Com certeza. E assim, a melhor parte de termos a internet hoje em dia é que, assim, às vezes só eu apareço aqui no perfil, às vezes no seu é só você, mas por trás da gente tem o produtor, tem aquela pessoa curiosa que veio trocar uma ideia, tem um produtor, tem um professor, tem um instrutor. Então, assim, tem muita gente por trás daquilo, dos posts, das lives que a gente faz. Então, quando aparece a galera por aqui, a gente sempre quer conversar, quer trocar essa experiência, É isso aí. E como eu digo, Esse mundo virtual nos proporcionou uma oportunidade de aproximar mesmo estando distante fisicamente. E a gente Sim. entender que a realidade, principalmente falando já de pecuária de leite, A gente sabe que os desafios, eles existem em todo e qualquer lugar, E são diferentes. E aqui eu tenho a oportunidade, através do DNA do leite, de conversar com produtores do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. Então, assim, a gente consegue acessar muitas pessoas, contribuir com elas, mas também a gente aprende muito, Porque com os desafios do outro, a gente também tem uma oportunidade de ir além daquilo que a gente sabe e falar, poxa, como que eu posso ajudá-lo, E isso é muito legal, porque a gente ensina e aprende o tempo todo, Com certeza. E assim, gente, começou o assunto, mas para quem por um acaso não te conheça, quem é o Diogo? De onde você veio? O que você faz? Se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá, Eu sou Diogo Oliveira, sou médico veterinário de formação, me formei na Universidade Federal de Viçosa, sou natural de Juiz de Fora, próximo aí ao estado do Rio. Moro fora de Juiz de Fora desde os meus 18 anos, mas a minha história começou ali naquela cidade, e principalmente uma cidade muito próxima, que chama Iobanque da Câmara, que foi onde
eu tive meu primeiro contato com a pecuária de leite, né? E o meu canal chama DNA do Leite, não é à toa, porque eu acredito muito que quem é da pecuária leiteira tem uma conexão que a gente não explica, isso vem do DNA. Então, seja como produtor, seja como consultor, seja como funcionário, às vezes, de empresa, né? Todo mundo tem essa conexão com a pecuária de leite. E ali, esse meu tio foi a pessoa que plantou a sementinha, né? E que eu faço questão sempre que eu tenho oportunidade de ser grato, né? Ele chama tio Zé, né? Hoje lá está com seus 84 anos de idade, graças a Deus, está lá com os netos dele, né? E toda oportunidade que eu tenho é importante, o cuidado dele comigo, de incentivar, né? Porque ali ele estava simplesmente me incentivando e hoje, graças a Deus, eu falo que Deus me dá a oportunidade de retribuir não só para o tio Zé, mas principalmente para muitos e muitos produtores que nessa jornada aí de 17 anos de profissão até o momento, né? Muitos produtores passaram por mim, né, me ensinaram muito, mas eu também pude deixar um pouco do meu conhecimento e da minha vontade realmente de mostrar para o produtor de leite que a pecuária ela é um bom negócio, desde que feita com profissionalismo, com gestão, né, e não somos mais simplesmente produtores de leite. Precisamos entender que nós somos empresários da pecuária leiteira e empresa precisa viver de resultado. E é isso que eu sempre levo para os produtores em todo lugar que eu passo, em toda oportunidade que eu tenho de falar. E assim, já até vou aproveitar também hoje para tirar algumas dúvidas. Eu sou nova aí nessa área da pecuária leiteira, agora que eu estou começando a produzir conteúdo sobre isso. E assim, já né, que você falou sobre essa parte de anotação, de profissionalizar o negócio, eu tive uma experiência, né, no decorrer do último mês, justamente com produtores quanto os produtores, né, nas suas propriedades. E uma coisa que uma das pessoas pontuou foi que muitos negócios dentro da pecuária leiteira acabam não progredindo, não indo para frente, justamente por não ter profissionalismo, por às vezes implementar um programa, mas não ter anotação. Às vezes compra ali um gado, mas não anota, faz ali algum programa, por exemplo, ali do dia a dia. Você vê que isso acaba prejudicando. Então, Jéssica, travou bastante para mim aqui, mas eu não sei se eu compreendi a ideia. Que na verdade o que você falou que muitas das vezes a gente se depara com propriedades aí que não conseguem fazer os seus projetos acontecer na prática, né? Se é isso de fato, você confirma para mim, né? E assim, nós temos uma pecuária leiteira tradicionalíssima, né? Só que nós, observando o dia a dia propriedades, o que a gente se depara é que o produtor tem no produzir o leite, mas o produtor não tem a cultura da gestão da propriedade leiteira. Às vezes ele fala que o leite é um negócio ruim, a atividade leiteira é difícil, né? E ela sim, ela é desafiadora com toda certeza, não é uma atividade simples, porque ela é 365 dias no ano, 1, 2 ou 3 ordenhas normalmente, que se realiza nas propriedades. Então, assim, não é uma atividade simples realmente, e a gente até fala, né, que para trabalhar com pecuária de leite precisa gostar realmente, porque se você tiver dúvida, né, se você gosta da atividade leiteira, eu falo assim, ó, nem entra, porque o desafio ele é grande. Mas o produtor ele tem essa carência ainda em trabalhar a parte de gestão. E se você fala assim, produtor, quanto que custa seu litro de leite? A resposta de muitos ainda é assim, não, eu nem faço conta de quanto custa meu litro de leite, não, porque senão eu paro na atividade.
Isso é simplesmente uma mera desculpa para aquele que não faz o controle dos gastos. Voltou? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Foi só o Diogo que caiu? Vou chamar o Diogo para entrar aqui de novo, tá? Voltou? Voltou. Você tinha travado aqui para mim, depois você caiu. Então, eu não sei se eu tinha travado ou se você tinha travado. Vou até olhar minha conexão de internet aqui. Eu dei uma verificada aqui também. Por enquanto tá tudo normal na minha. Não, mas beleza. Até que ponto vocês ouviram eu falar, né? Eu acho que saí, que foi até aquela, pelo menos para mim, foi até a parte de não ter ali o costume de fazer a gestão do negócio. Entendi. Só para confirmar, segue travando para vocês ou vocês me veem e me ouvem bem? Deem um ok aqui pra gente, tá tudo certo. Pessoal que estiver assistindo aí, se puder dar um feedback para gente. Tudo certo, beleza, legal. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, o produtor, ele tem uma cultura da produção de leite, da busca pela melhoria da produção, da parte técnica, muito, vamos falar assim, muito avançada, né? O produtor está procurando cada vez mais melhorar a parte técnica. Mas a cultura do produtor de leite não tem essa cultura forte do ponto de vista de gestão, entendeu? Do ponto de vista de gestão, infelizmente, o produtor ainda, quando você vira para ele e fala assim, ô produtor, quanto custa o seu litro de leite? Aí ele dá a resposta que nós falamos, que é falar assim, não, litro de leite, isso daí, se eu for fazer a conta, eu saio da atividade, né? E muitas das vezes, o que ele realmente precisa é fazer essa análise. Porque ele fazendo essa análise, seja do fluxo de caixa, né, que é o mês a mês, né, o que eu tenho de receitas, o que eu tenho de despesa,
né, para se chegar a fazer uma avaliação de um custo de produção, é necessário ter o conceito da gestão. Muitas das vezes ele tem o conceito da gestão técnica, mas peca no principal, que é a gestão econômica. A gente tem que estar o tempo todo fazendo com que a parte técnica converse com a parte econômica. Porque, como eu disse, nós temos uma empresa de leite. Já foi o tempo que a atividade leiteira era uma atividade que aceitava desaforo. Hoje não. Essas oscilações, esses aumentos de custo nos últimos 2 anos, né, de maneira muito expressiva, só coloca a atividade leiteira num patamar que é assim, ou eu como produtor me posiciono como empresário e vou fazer a gestão da minha empresa, ou eu vou reclamar da atividade, falar que a atividade é ruim, né? E aí, ao longo do tempo, ou eu vou desanimar e sair da atividade, como a gente vê muitos produtores aí, infelizmente, deixando a atividade leiteira, ou, infelizmente, alguns vão acabar sendo até expulsos da atividade, que vai entrar numa situação que se torna insustentável, que ele fala, ou eu saio agora de uma vez e sou expulso dessa atividade, ou, infelizmente, eu vou ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, é um assunto que, às vezes, assusta, né, mas é sério, né? Precisa ter essa mudança de mentalidade, a gente precisa ter por parte do produtor. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem tantas empresas aí, né, públicas inclusive, o Senar é uma delas, né, o Sebrae é outra delas, e tem tantos consultores também que fazem esse trabalho, oferecem esse trabalho ao produtor, né, para que ele possa melhorar a gestão da propriedade. E não quer dizer assim, não, eu vou mudar tudo de uma vez. Não, mas eu começando a fazer os controles e começar a ter uma leitura do meu negócio, eu vou começar a falar assim, peraí, não é que esse negócio pode ser bom, né? Ou realmente eu vou chegar à conclusão que a atividade não é para mim e vou falar assim, opa, eu tenho números que provem para mim que falam assim, ó, a atividade leiteira não é o meu negócio e tá tudo bem. Só que a gente não pode tomar decisões no achismo. Sim. Porque eu acho que a atividade é ruim, só que, na verdade, muitas das vezes, quem é o ruim é o próprio produtor. Porque ele não faz a parte dele, né? E aí a gente, muitas das vezes, terceiriza a responsabilidade para a atividade. Como eu disse, a atividade leiteira não é fácil, gente. Não é fácil. É uma das atividades mais complexas que existem. Porque ele tem várias atividades, várias empresas dentro de uma empresa chamada pecuária de pasto. Ele tem que cuidar dos animais de recria, ele tem que cuidar da parte de qualidade, ele tem que cuidar da parte de sanidade, e nesse meio todo ainda existe uma vaca que produz leite e que tem todo um cuidado necessário com ela para que ela produza em volume, quantidade e qualidade. Então, assim, não é um negócio simples. Mas é o que eu falo, é possível ter retorno financeiro? Lógico que é. Por que muitas pessoas ganham dinheiro? Né? Por quê? Porque elas estão fazendo o que precisa ser feito. Agora, por que muitos quebram? Porque não estão fazendo o que precisa ser feito. E isso é uma realidade. Gostando ou não gostando, entendeu, Jéssica? Sim, E assim, dentro dos seus clientes, das pessoas que você atendeu, você consegue destacar pra gente algum caso, assim, ou alguns, enfim, da sua preferência? Alguns produtores que começaram a ter melhores resultados a partir dessa gestão, que viraram e falaram, nossa, Diogo, meu negócio está bem melhor agora. Jéssica, eu assim, dentro do DNA do leite, isso aqui é tudo muito novo para mim, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que trabalhou os últimos 10 anos dentro de empresa, né? Mas sempre trabalhando com foco em desenvolvimento do produtor. Então, eu não tinha atividade direta de consultor, né? Mas eu sempre trabalhei com os projetos e tinha os veterinários ou os zootecnistas que atendiam propriedades e a gente fazia esse acompanhamento. Então, assim, a gente tem uma das fazendas hoje, né? E esse projeto, como eu era responsável pela parte de projetos da empresa, uma das fazendas, a gente pegou o projeto em nós estamos em 2022, 2017, né, nós iniciamos um projeto, né, em uma das propriedades. Essa
A propriedade, inclusive, está localizada na região de Jesuânia, próximo a Lambari, né? A gente iniciou um projeto em parceria com esse produtor. Ele estava lá na época com seus 7.500 litros, com média de 27 litros, né? E hoje é uma propriedade que está batendo aí os seus 16 mil litros de leite. Então, assim, você vai falar assim, Diogo, o que mudou nessa propriedade? Na verdade, ele já tinha uma genética muito boa, ele já tinha uma estrutura muito boa, mas a gente entrou com esse projeto e focou em gestão. Você fala assim, Diogo, mas ele não tinha controles dos números dele? Indo bastante, né? Ela vem crescendo muito, né? E é um exemplo que eu olho, né, para esse produtor em específico, né? E vejo o quanto nos últimos 4, 5 anos. E aí é interessante eu falar porque, assim, a pecuária de leite, gente, não existe uma chavinha que o consultor vai chegar na fazenda e fazer assim, ó, puf, virar essa chave e transformar o negócio da noite para o dia. O trabalho do consultor é trabalho de formiguinha. A pecuária leiteira não é uma atividade que vai te dar retorno da noite para o dia. E nem vai mudar a sua realidade da noite para o dia. Porém, existem algumas medidas que o consultor, ao chegar na sua propriedade, até pela experiência que ele tem, ele vai se deparar com algumas coisas e vai falar assim, ó, isso daqui é uma mudança que ela é importante e é impactante. Porque às vezes a gente acha que assim, não, tem que mandar todo mundo embora, tem que mudar tudo. E na verdade, o consultor ele primeiro vai escutar o produtor, vai entender o produtor, vai ver a realidade do produtor e falar assim, o que eu consigo melhorar, porque não é mudar, né? O consultor não muda o produtor, o consultor ajuda o produtor a melhorar aquilo que ele quer, né? E quem está lá para realmente executar no dia a dia não é o consultor, é o produtor. Então, por isso que eu falo, eu trabalho com uma metodologia, né? E eu até fiz um curso, né, que chama Destravando a Gestão. Porque, assim, a gente precisa de 3 Ds, que eu falo. Primeiro, o produtor, para mudar a sua realidade, ele precisa de uma coisa. Ele precisa de tomar uma decisão. E decisão, quem toma não é o consultor, é o produtor. O dia que o produtor toma a decisão e fala assim, eu quero fazer a minha propriedade eu quero que a minha propriedade se transforme, e eu tomei a decisão disso, você pode ter certeza que ele deu o primeiro passo. O segundo que eu falo do segundo D é direção. E aí, direção é justamente aonde entra o trabalho do consultor. Porque ele vai buscar alguém para poder ajudá-lo nesse processo, para estar com ele nesse processo, para que ele possa melhorar os seus resultados. E o terceiro, né, é disciplina. Não tem jeito de ter resultado se você não tiver decisão, direção e disciplina. Porque a atividade leiteira em especial, gente, como eu disse, ela é uma atividade diária. E a gente precisa ter toda essa parte de gestão e de disciplina, de execução, para que a gente chegue e fale assim, o que eu planejei, eu realmente consegui realizar? Ou eu estou fazendo e olhando no retrovisor? Eu sempre falo isso, pessoal, gente, retrovisor é muito importante para te mostrar o que aconteceu para trás, para você entender uma tendência, entender um histórico. Agora, a vida acontece não é no retrovisor, a vida acontece no para-brisa. Então, vamos olhar para frente, vamos trabalhar olhando para frente, porque é aqui na frente que eu posso trabalhar e melhorar os meus resultados. Olhando no retrovisor, me desculpa, passado não volta. Então, não consigo resolver. Agora, eu posso sim fazer a minha realidade, não a partir daqui a um ano, mas a partir de amanhã, eu já consigo fazer alguma coisa diferente e melhor do que eu fiz hoje para eu transformar a minha realidade. Esse é o objetivo. E assim, principalmente esse último ponto que você falou de vou começar amanhã e não daqui a um ano, é que eu percebo muitos produtores, assim, não iniciando projetos,
enfim, processos dentro da propriedade porque acham que ainda não tem todas as ferramentas, certo? E acham que esperam estar tudo perfeito, ter o equipamento perfeito, a equipe perfeita, e não é bem assim que funciona, né? A realidade é uma só, né? Perfeição é um nome muito bonito, né? Mas ela não É, existe, né? Porque sempre que você achar que você chegou no perfeito, você vai achar que vai falar assim, ainda falta alguma coisa, sim. né? E existe uma frase, eu sigo uma pessoa que trabalha com alta performance, que é o Joel J, né? Ele fala o seguinte, Uhum, feito é melhor do que perfeito, desde que bem feito. Então, que a gente uhum, procure, né? Não espere estar tudo muito pronto, tudo muito certo para você começar. Comece, vá fazendo o seu melhor na condição que você tem, até que você uhum, tenha uma condição melhor para fazer melhor do que você faz hoje. Essa é uma sim. frase do Mário Sérgio Cortella, né? E Uhum, também é muito válido para qualquer área da nossa vida. Então, gente, não espera estar lindo, maravilhoso para começar, não. Vai fazendo, vai construindo, que mais do que você, o chegar no resultado, né? Eu falo que o resultado é o final, mas o que interessa mesmo é todo o processo que a gente vai construindo ao longo do tempo. E como eu disse, disciplina vai te chamar para fazer todas essas atividades. E a consequência da disciplina, da direção e da decisão é que vai te virar um modo quando a gente consegue sustentar esses três uhum, Ds aí que eu com falei para certeza. você. Todo o restante só vai ser sustentado com disciplina, como você mesmo acabou de dizer. Porque na maior parte do tempo a gente não quer acordar cedo para ir para a ordenha, a gente não quer ficar o dia inteiro em função daquilo, a gente tem algum compromisso que a gente precisa deixar de lado, porque, como você disse, a pecuária leiteira é um trabalho de 365 dias por ano. Então, assim, são muitas os detalhes que envolve, né, trabalhar com pecuária de leite. E eu acho que assim, a pessoa, o produtor, estar disposto a passar por tudo isso, né, tomar a decisão e não voltar atrás, é o que vai começar a fazer toda a diferença, como você bem pontuou também, né? Eu percebo que em muitos casos o produtor entra ali, eu já ouvi experiências desse tipo, de entra ali não para ser um produtor, mas porque quer tirar um lucro ou quer usar a pecuária leiteira para pagar algum custo da sua propriedade. Então acaba não assistindo todo, né, Diogo? Então a gente precisa realmente sempre as melhores soluções, mesmo que a gente não Ô, consiga Jéssica, para mim implementar travou 100% tudo delas, aqui. Se né? você puder repetir novamente aí, porque Travou? agora eu não consegui nem entender, para ser bem franco, viu? Se você puder repetir para mim, você só começou a falar de às vezes, os produtores que não estão tão focados na atividade, e aí eu não entendi mais nada. Voltei agora? Deixou de travar? Tá travando um pouquinho, mas pelo menos eu tô te entendendo. Ah, então tá. Vou falar um pouco mais devagar, que aí você consegue entender melhor. Eu estava falando que muitos produtores, às vezes, entram na atividade não com o intuito de crescer realmente naquela área, mas de tirar um lucro dali para pagar algum custo da propriedade, para ter um valor para sua família, às vezes é principal. Eu acho que, assim, embora em muitos dos casos realmente não seja um negócio principal, a gente consegue realmente trazer uma dedicação a isso para aquilo ali, buscar uma atualização de cada, né? Porque se antes a gente conseguia, a ordenha era ali tudo manual, hoje em dia a gente já percebe os processos muito automatizados. Então, acredito que o produtor também precisa buscar sempre isso, né? Estar atualizado, estar em contato com o mercado. Na verdade, assim, como eu disse, a atividade leiteira ela é desafiadora. E quando você Uhum, falha nesse contexto daquela pessoa que não tem o leite como atividade principal, né? Então a gente chama isso de regime patronal, que ele tem tem uma área, às vezes ele tem um caseiro
e ele quer fazer com que aquele negócio se autossustente. Né? Eu falo o seguinte, tem 2 pontos. Primeiro, a atividade leiteira é importantíssimo você ter uma dedicação e uma proximidade. Ah, Diogo, então você está falando para mim que é impossível você ter retorno no regime patronal? Não, não disse isso. Mas o que eu quero dizer? O desafio ele aumenta, né? Porque você não está fisicamente presente, você está à distância e muitas das vezes você não consegue oferecer o suporte que a sua equipe precisa. Você não consegue exercer uma liderança como você precisa exercer, uma liderança participativa para a entrega do resultado. Então, assim, o desafio ele aumenta, né? Isso é um grande fato. Agora, quer dizer que isso inviabiliza? Não, mas o desafio ele aumenta, né? E principalmente se tratando de atividade leiteira. O que a gente vê muito, inclusive, Jéssica, é que muitos produtores começam na atividade leiteira justamente pelo desafio que a gente sabe que tem no dia a dia, né? Então, assim, e de repente ele migra para outra atividade e fala, não, o leite é muito difícil, o leite não dá certo. Na verdade, é porque o leite exige mesmo do produtor, né? Então, assim, para o leite da opção, ou como uma terça, ou como simplesmente qualquer opção, né, o seu desafio, sem dúvida alguma, vai subir. Né, o nível sem se dedicar. Né? Eu não posso falar assim, eu quero ter um resultado ótimo com a dedicação mínima. Infelizmente, é uma equação que, principalmente dentro da pecuária de leite, ela não funciona. Né? E você falou um negócio que é muito interessante. O produtor de leite, ele precisa entender que ele vai ter muitos momentos que ele gostaria de fazer determinadas coisas e não vai funcionar exatamente como ele programou. Porque nós estamos lidando com um ser biológico em um ambiente aberto. Né? Então, assim, a gente não tem o controle de tudo, por mais que a gente tente ter. Né? Então, assim, surpresas vão acontecer, o que não significa dizer que não tem possibilidade de ter qualidade de vida. Sem dúvida alguma, o produtor pode sim, né? E é outro ponto que eu bato muito firme, que é ter qualidade de vida. E qualidade de vida, gente, não significa falar assim, ah, não, eu vou ficar todo dia, eu vou trabalhar só até meio-dia e pronto, acabou. Não. Mas às vezes é você utilizar o tempo que você tem, que seja uma tarde, que seja meio-dia, né? Você utilizar da melhor maneira possível. Né? Porque às vezes você consegue uma pessoa para poder tirar uma folga, às vezes você consegue dar uma volta na cidade, isso também é ter qualidade de vida. E também você tem possibilidade, né, de se organizando, tira 4, 5 dias, 3 dias que seja. Né? Mas é preciso construir isso. Porque se eu tiver a mentalidade de falar assim, ó, o leite é uma escravidão, eu não consigo sair daqui, hipótese alguma, não vou conseguir tirar férias, etc. Você é aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Se você pensa que não vai conseguir, me desculpa, você não vai se preparar e não vai se organizar para ter um momento de descanso para você. E aí, muitas das vezes, sim, você vai voltar e falar assim, ó, a atividade leiteira é muito pesada, é impossível, não tem folga, não tem descanso. E, na verdade, tudo pode ter o seu descanso e é merecido esse descanso. Porém, você precisa mudar a sua mentalidade e entender que isso é possível. E aí, uma vez que você entende que é possível, você começa a fazer o movimento a favor disso para que isso aconteça. Porque senão, você trava, você fica o que a gente chama de mindset fixo, que não dá, que não consegue, que não vai, e a nossa mente é que manda em todo o resto. Sim, e muitos produtores acabam não conseguindo se organizar por não ter ali, como você disse, a gestão desde o princípio e não olhar para as ferramentas que tem ali no dia a dia, para os colaboradores que tem, né? Em muitos casos, existem colaboradores, prestadores de serviços que podem se dedicar mais, que podem oferecer uma solução alternativa, mas por não ter esse canal de comunicação aberto aí com o produtor, com o dono da propriedade,
acaba não conseguindo realmente oferecer uma solução melhor que vai propiciar, né, no descanso de todos os lados, né? Porque, como você disse, é uma empresa que envolve inúmeras outras empresas e prestadores. Para mim, travou de novo aqui, viu, Jéssica? Ai, aqui tava normal. Voltou? Agora voltou. Estava falando justamente que, em muitos casos, por não ter um canal ali de comunicação aberto com o produtor, os prestadores de serviços, colaboradores, outras empresas, né, os fornecedores, acabam não conseguindo oferecer alternativas melhores, mais rentáveis e que propiciem realmente um dia a dia de trabalho mais adequado e com descanso para todos os lados, né? Acho que esse canal de comunicação é muito importante nessa área de atuação. É a diferença entre chefe e líder, né? O chefe, ele manda e você faz. E aí ele não tem abertura para ouvir, não tem abertura para poder co-construir as coisas para você chegar no resultado. Esse é o chefe, né? O líder é aquele que vai estar com a sua equipe, vai ouvir, vai entender e vai falar assim, qual que é o melhor caminho para nós conseguirmos avançar, né? Então, essa é a grande diferença. Se o produtor ele vai ser aquele dono, né? Vai ser aquele chefe que vai virar e falar assim, não, funciona desse jeito e pronto, e acabou. Infelizmente, às vezes ele está com uma joia na mão e essa joia, infelizmente, ele não vai lapidar e ele vai perder para outro, né? E, infelizmente, quem é chefe, o erro nunca está nele. O erro sempre está no outro. Então, precisa, para que isso mude, né, a mudança parte, né, do nosso comportamento como dono do negócio. Né? Se eu não acreditar que o meu colaborador ele pode sim e vai sim trazer, na grande maioria das vezes, Jéssica, boas ideias para melhoria do processo, melhoria da atividade e construir essa relação com ele, você vai sempre falar, e o que a gente mais ouve na atividade leiteira hoje é o seguinte, você fala assim, qual que é o seu maior desafio da produção de leite? Você sabe qual que é que o pessoal vai responder para você ou não? Mão de obra. Mão de obra tá difícil demais. É difícil. Mas se a gente não começar a acreditar e mudar a realidade, vai sempre ser. Vai sempre ser. E às vezes a gente responsável é o colaborador, a gente olhar no espelho e falar assim, eu estou sendo um bom líder? O quanto realmente eu tenho extraído o melhor das pessoas que estão trabalhando comigo? Ou eu estou sendo aquela pessoa que simplesmente manda, como se diz, faz o que eu mando e guarda o que você sabe? Isso vale uma reflexão e não para se observar. Qual tem sido o meu comportamento? Eu tenho sido pessoas conversam comigo, que as pessoas falam comigo. Se eu estiver fazendo isso, se eu estiver escutando quem trabalha comigo, né? Se eu não estou incentivando quem trabalha comigo, infelizmente, o problema não está no... O problema está no que você demitir o patrão. Né? Por incrível que pareça, a gente tem que demitir o patrão porque ele que às vezes está agindo de uma maneira incorreta e botando a culpa no colaborador. Tem colaborador ruim? Tem. Tem patrão ruim? Tem. Mas tem muita gente boa. E a gente precisa buscar essas pessoas que têm interesse, que querem evoluir e ajudá-las nesse processo como líder. E assim, você falou essa questão da mão de obra, depois que você falou, eu acabei lembrando de alguns produtores que já me relataram isso, de que hoje em dia já não tem mais aquele menino novo que, na pecuária leiteira, porque às vezes tem um trabalho ali depois da escola, ou aquele jovem mesmo, trabalhar numa grande indústria, quer ficar ali no interior, a gente já não tem mais essas pessoas como tinha antigamente, né?
Hoje as pessoas acabam olhando muito para lá para frente do processo, mas esquece que para o leite chegar lá na frente, tem muita gente trabalhando aqui atrás, né? E você tocou num ponto que eu falo até assim, falando de produtor e de mão de obra familiar, inclusive, né? Uhum. Eu fiz até uma brincadeira há uns dias atrás, né? Eu tenho um personagem que eu gosto, às vezes, de fazer alguns reels com ele, né? E era um produtor falando assim, meu filho vai continuar na atividade leiteira, ele gosta até mais do que eu. Aí o menino vira e fala assim, eu não, você só fala mal da atividade. Então, Uhum. assim, nós como produtores, né, porque eu também sou produtor, né, a gente precisa entender que aquilo que a gente fala de mal, né, da nossa atividade, e reclama e fala com nossos filhos, infelizmente, eles vão absorver e vai falar assim, meu pai só reclama, eu não quero isso para mim. E a gente Uhum. precisa, eu tenho certeza que quem produz leite, né, ele ama o que ele faz. Só que Sim. muitas das vezes o desafio ele bate a porta e o desespero vem junto. E aí é o preço do leite que cai, é o custo do insumo que sobe, e às vezes você Uhum. acaba, como ser humano, né, às vezes reclamando da atividade. E uma coisa eu falo para Uhum. as pessoas, falo assim, gente, abençoa o seu negócio, né? Agradece que pelo menos você está tendo Uhum. saúde para poder desenvolver e busca as ajudas necessárias, né? Hoje, gente, foi o tempo que não se tinha acesso. Hoje tem acesso através do Instagram, você tem acesso no Uhum. YouTube, você tem acesso por várias formas virtuais, tanto presencial quanto virtual. Então, assim, só não tem quem não quer, gente. Então, assim, eu Sim. falo, produtor, busque auxílio, invista, olhe a atividade, né? Olhe a sua empresa, né? Quando você contrata um consultor, você não está tendo mais um custo, você está investindo para que você tenha retorno. Então tenha essa mentalidade, tira da cabeça que ter um técnico ou um consultor é coisa de produtor grande. Não Uhum. existe isso. Você tem que ser eficiente e ganhar dinheiro, independente se você tira 100, 500, 1.000, 10 mil ou 100 mil litros, como é Colorado. Uhum. Você tem que ter essa mentalidade de empresário. Invista e tenha certeza que aonde você está investindo, obviamente, nós precisamos trazer bons profissionais, mas aonde você investe um recurso, ele vai te trazer. Por isso que eu falo tanto, né, Jéssica, a minha condução, né, no meu curso, antes de falar de números, né, eu falo de mentalidade, porque nós precisamos quebrar essas crenças que a gente tem, de muitas das vezes falar assim, não, eu toco, eu sei como que faz, meu pai sempre fez assim, meu avô, meu bisavô. Gente, nós somos extremamente gratos a essas pessoas, mas nós não podemos deixar de aproveitar a experiência que elas têm, mas utilizar o que a gente tem a nosso favor mais atualizado no dia de hoje. Então, esse é o caminho. Não tem saída. Mudança de mentalidade é fundamental, é o primeiro passo de qualquer mudança ou transformação de um negócio ou de uma gestão, por exemplo, dentro da propriedade. É entender que eu estou investindo em algo para que eu tenha retorno. Não olhar isso como um custo e quando cai e na assistência técnica. E aí, infelizmente, ele dá um passo para frente e dá dois para trás, né? Entender realmente ali, às vezes, as explicações básicas, né? O que é um custo, o que é um investimento certo para investir, né, em uma assistência, em uma consultoria, e entender que nos momentos, né, em que ele estiver ali financeiramente mais instável, é o melhor momento para ele olhar para o negócio dele e falar: peraí, deixa eu ver o que eu tenho que ajustar. Será que eu tenho que chamar alguém que sabe mais do que eu? Será que eu posso ver na internet? Será que eu posso ter um programa, por exemplo, como o Senar, que tem vários programas gratuitos, né, em parceria
com o sindicato, será que eu posso ter algum auxílio? Ou não, eu realmente desembolsar uma parte ali da minha reserva de emergência para chamar um consultor? Então, acho que ter um pouco mais de calma para olhar para o negócio como um negócio, né? E não dá, é o que eu falo, não dá para contar como um consultor para chegar na propriedade com a roupa vermelha. Eu costumo brincar que, às vezes, o produtor ele só lembra de uma consultoria quando o negócio está pegando fogo. E aí ele quer que o cara chegue lá com a roupa vermelhinha de bombeiro e apague o fogo. E, na verdade, quando a gente fala de mudança de mentalidade, é um processo que é um passo a passo. Porque, assim, eu não sei se você conhece da pecuária leiteira, mas o quanto você conhece, que, assim, a única certeza, eu sempre falo isso, a única certeza que a gente tem quando o preço do leite está subindo é que ele vai cair. A única certeza que a gente tem quando o preço está caindo é que ele vai subir. Ele não vive uma linha, né? Ele fica nesses altos e baixos. E nesse sentido, a gente não pode esperar a baixa para tomar uma decisão. A gente tem que se preparar nos bons momentos. Eu falo assim, a atividade leiteira funciona da seguinte forma, Jéssica. Nos momentos bons, ganhe muito dinheiro. Nos momentos ruins, esteja preparado para eles, para que você passe por eles. Porque a única certeza que a gente tem é que vai ter os bons e os ruins. Nos bons, eu preciso aproveitar e fazer uma reserva de caixa, porque eu sei que logo à frente vai ter um ruim. E eu preciso trabalhar para minimizar o impacto no meu caixa e isso virar resultado ao longo de 12 meses. Então, o produtor não pode viver, né, igual estação do ano. Ah, não, agora melhorou, eu não preciso. Agora piorou, eu quero bombeiro. Não, nós temos que entender que dentro da empresa eu tenho que ter um acompanhamento e essa pessoa que vai me ajudar a olhar no para-brisa e falar assim, ó, Jéssica, vamos preparar a nossa próxima safra, vamos reservar aqui, vamos acelerar a nossa recria, vamos melhorar a nossa recria, vamos ajustar a produtividade das vacas, vamos descartar esse tipo de animal, vamos melhorar a condição de ambiente, vamos treinar a nossa equipe. Isso tudo é um direcionamento que o consultor te dá, mas ele não te dá no escuro. Ele te dá um direcionamento justamente para falar assim, ó, se você investir aqui, você vai ter retorno. Agora, se eu olhar só o custo e falar, não, sei lá, faz qualquer coisa aí de qualquer jeito, o custo vai custar tanto, aí você fala assim, a atividade leiteira é muito ruim, eu gastei tanto e não me deu retorno. Por quê? Porque você não se planejou. Às vezes você achou que o caminho para você, o caminho para o vizinho foi esse. Mas aí na hora que você chegou, você falou, eu vou fazer isso na minha propriedade também. E aí você entende e fala assim, poxa, na minha propriedade não funciona igual. E aí você precisa falar assim, poxa, cada propriedade é uma propriedade. Por isso que eu falo consultoria, né? E eu gosto muito, tem um professor que fala assim, propriedade é receita de bolo. É sim. Só que cada uma tem o seu bolo. Então, um vai colocar um pouquinho mais de farinha, o outro um pouquinho mais de leite, e por aí vai. Não existe exatamente igual, mas cada um vai ter a sua receita de bolo. E esse é o caminho, entendeu? Não tem mágica. A verdade é uma só, não existe mágica. Só que existe, sim, resultado de longo prazo. Não resultado de eu quero um consultor e quero que em 3 meses ele mude toda a minha realidade que eu fiz assim a vida inteira. Me desculpa, quem espera isso ou quem vende isso é uma grande balela, porque isso não vai acontecer na prática. É um projeto que, sim, tem mudanças de curto prazo, mas o resultado realmente de uma consultoria e de uma implementação de um modelo de gestão em uma propriedade é um modelo de médio e longo prazo. Não tem saída disso. E assim, Diogo, para a gente finalizar, qual conselho aí que você deixaria para os produtores que estão assistindo a gente, que vão assistir essa live? Eu acho que eu já bati muito nesse ponto, né? O que eu falo é o seguinte, nós como produtores, a gente ama o que a gente faz. Isso não tem a mínima dúvida. A gente realmente, nós somos apaixonados pelas meninas. Eu falo que as meninas são as vacas, né? A gente é apaixonado pelo que a gente faz.
O trabalho, ele é desafiador, mas assim, é um bom negócio. Não tenha dúvida disso. Se ela não está um bom negócio para você, ainda dá tempo de buscar uma ajuda. Né? Busque um consultor na sua região, como eu disse, busque o Senar, busque o Sebrae, busque as possibilidades que existem através da internet. O DNA do Leite está lá, acesso livre para você, com conteúdos de gestão, eu abro caixinha de perguntas para a gente bater papo, tirar a dúvida, tentar ajudar, tentar direcionar. Então, assim, busque ajuda. Né? Não fique sozinho, simplesmente chorando e reclamando, porque isso não muda a realidade de ninguém. Agora, se você quer mudar a sua realidade, se hoje não está boa atividade para você, a hora não é amanhã, a hora é agora. Se você estiver assistindo hoje, ou no momento que você estiver assistindo essa live, a hora de você mudar é agora. Começa, dá o primeiro passo e peça para que pessoas estejam junto com vocês, profissionais capacitados e que realmente se preocupem com o seu resultado. Né? Não é simplesmente ir na sua fazenda, virar as costas e daqui a um mês voltar. Mas é sim estar preocupado e comprometido que o seu resultado de um produtor é o resultado de um consultor. E esse é o caminho e essa é a consultoria que eu acredito daqui para frente. A gente vê muitos casos ainda que existem técnicos que vão à propriedade, vão lá, faz o trabalho, vira as costas, ganha o dinheiro e pronto, acabou. E o produtor é mais um. E o consultor, que eu acredito que é o consultor do futuro, é aquele que realmente se compromete com o resultado. Porque quando o produtor ganha, naturalmente ele vai ganhar junto. E quando ele ganha, pode ter certeza que novas portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. Esse é o caminho. Então é mais ou menos isso que eu tenho para falar aí para os nossos queridos produtores que são meus companheiros. Eu falo sempre isso. Com certeza. E assim, uma coisa que eu aprendi também já nessa live que eu posso compartilhar e gostar não procure um profissional assim, seja de marketing, né, uma pessoa de fato que tenha conhecimento técnico da área, quando tiver acontecendo um problema. Então procura antes, vê antes, verifica, faz aquele ali, não é nenhum paliativo, né, mas realmente deixa a sua propriedade com os riscos de acontecer um problema maior, com os animais, com a propriedade, com os colaboradores, com o negócio de modo geral, com risco menor. Porque se a gente vai fazendo essa preparação... O risco agora voltou, tinha travado. O risco de uma catástrofe, algo que a gente não tenha, talvez, né, um estado emocional para resolver, é bem menor quando a gente vem tratando a propriedade aos poucos, tratando o problema aos poucos e sem para chamar Isso travou tudo aqui, Jéssica. Apagar o fogo quando tá tudo incendiado já, né? Voltou, pelo menos te ouvindo eu tô. Tava falando só para finalizar, para que as pessoas realmente não deixem que para chamar um profissional, seja de qualquer área, mas né, principalmente nessa do conhecimento técnico dos animais, do negócio, quando já tá pegando fogo em tudo, quando já tá com um problema muito grande, precisar de um desempenho. Porque aí é nesse momento que muitos produtores acabam saindo da atividade e deixam tudo para lá. Então, se você né, ele meio que um paliativo, tratando a propriedade de forma séria, a chance, né, o risco de algo muito é o conselho que a gente pode deixar por fim também, né? É isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E não espere o problema que é pequeno, a gota virar um oceano. Porque aí é muito mais complicado de resolver. Porque problemas vão existir sempre. Importante a gente estar preparado para solucionar.
né? Porque se a gente estiver preparado para solucionar o problema, ele vai fazer sempre parte do negócio. Mas se a gente não estiver preparado, às vezes um probleminha vira um problemão, né? Então esse é o caminho. Com certeza. Então, agradecer a todo mundo aí que veio na live. Desculpa pela internet travando, estou aí fora de casa hoje, então as coisas ficam um pouquinho instáveis, mas acredito que tenha dado para entender também. E fica o convite para assistir a live de novo, para anotar, para mandar perguntas também para a gente. Obrigado, pessoal. Eu não consegui ouvir muito bem, não, Jéssica, mas eu queria ser, né, queria agradecer cada pessoa que pôde participar conosco aqui ao vivo, mas também agradecer as pessoas que vão ter a oportunidade de assistir. Né? Contem conosco no DNA do Leite, né? O nosso Instagram, @DNA do Leite, nosso canal do YouTube, DNA do Leite. Então a gente faz muitas lives técnicas, né? Falando das mais diversas áreas, mas tudo correlacionando com gestão. Porque a gestão ela não está só na parte financeira, a gestão está em tudo. Então, a gente fala desde a parte de produção de volumoso, a parte de reprodução, falamos de mercado, falamos de custo, falamos de pessoas, e tudo isso tem relação com a gestão. Então, que vocês possam ter a oportunidade de nos acompanhar também através do canal do DNA do Leite no YouTube e do Instagram. E contem conosco. E vocês também do Agrodireção, mais uma vez, agradeço o convite, né? E sempre podem ter certeza que a gente está à disposição aí para poder contribuir com vocês. Muito obrigada, Diogo. Tchau, tchau. Valeu, Gente. moçada. Obrigada. Grande abraço a todos aí, uma boa noite.